Bem, amigos, o programa de Direito e Cidadania hoje está recebendo o Dr. Cândido Alexandre Munhoz Pérez. Vou ler um pouquinho do currículo do nosso entrevistado. O Dr. Eugênio Malavasi foi professor da esposa dele, doutora Mônica, falou que era um menino. Então ele fez questão de citar aqui 35 anos de idade, que parece realmente um menino, jovem, graduado pela Universidade Católica de Santos, passou por várias comarcas, entre elas Taubaté, Caraguatatuba. Aqui ele não vai precisar falar da questão de decisão com relação ao rodeio, viu, Excelência? Que o senhor teve algumas decisões dessa comarca, né? Exatamente. Atualmente juiz eleitoral da 406 Zona Eleitoral de Praia Grande e também juiz da 3ª Vara Civil de Praia Grande. Bem-vindo ao nosso programa, Excelência. Obrigado. Bom, hoje o programa vai ficar curto, mas nós vamos tentar atender duas pautas, né? Doutor Cândido sugeriu a questão do consumidor, que é importantíssimo, vários e-mails, as pessoas sempre cobram o programa disso, mas também não podemos deixar de falar das eleições, né? Amanhã, domingo, né, as pessoas vão ter que votar e nós vamos falar isso no próximo bloco. Então, nesse bloco aqui, Excelência, falar um pouquinho de consumidor, pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. O senhor gostou do negócio de Caraguatatuba na questão do quando era o rodeio, da sua decisão que eu fui pesquisar? É, gostei. O senhor desenterrou essa aí. Faz tempo já. Era Caraguatatuba Fest. É isso aí. Tá certo. Bom, Excelência, vamos lá. Essa questão aí do consumidor, vamos começar a falar dessa questão de prazos, né? As pessoas ainda têm dúvida na questão de prazo de troca de produto, é isso mesmo? É os maiores processos que tem no judiciário nessa questão ainda? Sim, é isso aí, Walter. Na verdade, eles têm dúvida quanto a prazo e têm dúvida também em relação a quando que é possível fazer troca, né? Então, às vezes, o consumidor tem a ideia de que em qualquer hipótese ele pode trocar, não gostei do produto, vou fazer uma troca, a cor não me agradou, não me serviu. Então, quando que pode e quando que não pode fazer a troca de produtos? Uma observação que é importante ser feita é que o fornecedor, o comerciante, né, esse fornecedor aí do dia a dia, ele não está obrigado a sempre trocar o produto, não. Só porque não gostou da cor ou do tamanho, sim, só porque não gostou da cor, é isso? Exatamente. Então, às vezes a gente recebe aquele presente, né, de Natal, de aniversário, acha que tem... porque não gostou, não foi com a cara do presente, pode ir lá na loja e trocar. Nem sempre é assim. Então, legalmente, o fornecedor ele só está obrigado a fazer a troca caso exista alguma inconformidade, aí, desconformidade no produto. Então, existe algum defeito, algo que está reduzindo o valor dele, está tirando alguma funcionalidade. Agora, por gosto, se o produto é perfeito, aí isso fica... mera liberalidade. Numa liberalidade, num nível de liberalidade do fornecedor, do lojista. Então ele faz para angariar a clientela, agradar, e aquele consumidor que trocou provavelmente vai voltar depois. Agora, vendo defeito, aí não. Aí o fornecedor é obrigado a trocar, o comerciante. Nos Estados Unidos normalmente eles trocam. O que eu falo no Brasil é importante que a pessoa que vai comprar o presente pergunte antes se troca, né, se aceita a troca, se a pessoa não gostar. E também, às vezes, o comerciante acaba trocando porque ele acaba ganhando um cliente depois, né? A pessoa que vai para trocar acaba... Questão da internet, Excelência, acho que é importante. Se troca na internet, é o mesmo sistema ou não? A internet tem uma peculiaridade que é a questão da desistência, né? Então, não só na internet, mas qualquer compra que é feita fora do estabelecimento do vendedor, ou na casa do consumidor, ou na rua, ele tem, além da questão da troca, ele tem a questão da desistência, né? Então, não é sempre que ele pode desistir, mas caso ele feche o contrato fora do estabelecimento comercial, ele tem um direito genérico de desistir do contrato. Ah, mudei de ideia, não quero... O prazo seria de 7 dias? E esse prazo é de 7 dias. Aí qual que é a razão disso? Isso está na lei, né? A doutrina chama isso de prazo de reflexão. Então, se eu sair da minha casa para comprar um determinado produto em alguma loja, eu já vou com a ideia, já pensei, já sei o que eu quero, vou lá e compro. Então, nesse caso, eu não tenho prazo de desistência, salvo se constado o contrato, que é muito difícil. Ou o defeito, né? Ou o defeito que está em outra seara, né? Certo. Agora, caso eu feche o contrato na rua, segundo o Código de Defesa do Consumidor, se o contrato for fechado na rua, fora do estabelecimento, a ideia do código é qual? Que o consumidor ele foi pego de surpresa. Então, ele não estava refletindo, não tinha refletido o suficiente para aquela compra. Às vezes foi abordado, não, o senhor gostaria de ver isso aqui, essa coleção, essa revista. Então ele não teve tempo de pensar. Às vezes foi seduzido pela propaganda, comprou. Aí vai para casa... Se arrependeu. Se arrepende. Então, nesse caso, o que se aplica para as compras de internet também, 7 dias ele pode desistir, as partes retornam ao estado anterior. Devolve o dinheiro, devolve o produto. Se não tiver alguma coisa equivalente, né? Se for a troca, um produto equivalente, também tem isso. Também tem isso. Agora, esse direito, em caso de desistência, configurada essa hipótese de compra fora da loja, ele tem direito a receber o dinheiro. Então ele não precisa trocar por um outro produto. Perfeito. Se ele não quiser.
Importante também que às vezes com essa questão do correio, de devolver, quer dizer, ele comunica a empresa, pode ser por e-mail, carta ou telefone. Todos eles têm validade, né, Excelência? Sim, qualquer um deles tem validade. Agora é interessante que o consumidor tenha uma prova, um protocolo, né? Nem que seja eletrônico, né? Exatamente. Eu sempre recomendo que passe fax e guarde o comprovante. Porque... Ou mande um e-mail, né? Ou mande um e-mail, imprima. Certo. Porque aí você tem como demonstrar numa eventual necessidade. Agora, na questão dos contratos, Excelência, cada vez mais os fornecedores querem amarrar com contratos longos, quer dizer, oferecem mais benefícios na questão, vamos supor, um telefone. Olha, você tem um preço reduzido, mas você fica conosco de 12 meses. Ainda assim é possível o consumidor quebrar o contrato, falar, não quero continuar, e ele perderia esse benefício, ou ele pega proporcional, como seria? Sim, essa questão tem sido muito aventada também nos processos judiciais, a questão da carência, né, da fidelidade. Então você adquire um produto numa condição especial e você se obriga a ficar um determinado tempo com aquele produto. Então, os primeiros casos que a jurisprudência tem analisado, ela tem reconhecido a validade da carência. Então, o pensamento é mais ou menos assim: eu tenho possibilidade de escolher essa fornecedora ou outra. Essa aqui me dá essas condições, um preço menor, mais atrativo, só que eu fico vinculado a ela mais tempo. Então, nesses casos, a jurisprudência tem reconhecido que vale essa vinculação, e caso o consumidor depois mude de ideia e queira mudar, ele paga a multa, que pode ser reduzida proporcionalmente também. Mas vamos supor que não fosse essa questão. Infelizmente acontece muito isso. A questão em Santos, eu já entrevistei juízes de jazz especial que vinham até advogados de outros estados achando que era mais fácil conseguir eliminar na questão de retirar o nome do Serasa SPC. Sim. Aí começaram a fazer uma diligência e começaram a boicotar essa prática lesiva à advocacia e às pessoas em geral. Lá na comarca de Praia Grande, Excelência, nessa questão, como é que o senhor entende esse lado do consumidor que efetivamente é colocado de forma indevida, né, como inadimplente lá no Serasa, no SPC? Então, Walter, essa questão é complexa. Realmente houve uma época em Santos aí que pessoas de fora foram atraídas para cá por conta de alguns entendimentos que vigoravam aqui na comarca. Mas a jurisprudência também tem já solidificado essas questões. Então, os tribunais já não divergem muito. Já falam quando pode, quanto tempo pode ficar e quando que a inserção nesses cadastros de devedores gera alguma indenização. Então, o que a gente pode dizer em poucas palavras hoje é o seguinte: havendo débito, existindo um débito vencido, realmente já pendente de pagamento, é um direito, é um exercício regular de um direito, o credor inserir o nome. Então, a indenização ficaria reservada para quais hipóteses? Para quando eu não devo e ainda assim fui colocado. Ou paguei e não foi retirado. Paguei e não foi retirado. Perfeito. Ou também aquela questão, que a empresa também é obrigada a notificar, mandar uma carta para ele antes disso, né, Excelência? Não pode colocar direto, né? Exatamente. Essa foi a questão que gerou esse número elevado de ações em Santos. Então, o colega, na época, fundamentadamente, entendia que os órgãos de restrição, o SPC e a Serasa, eles tinham a obrigação de comprovar com carta com aviso de recebimento a notificação, que está no artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, embora tenha prevalecido o entendimento de que ela não é obrigatória. Basta enviar uma cartinha, não precisa da assinatura do consumidor com o recebimento. Perfeito. Eu sabia que o programa hoje ia ficar corrido na questão do Código de Defesa do Consumidor, mas o programa está sendo reformulado. O Dr. Cândido está convidado no ar para voltar a falar desse assunto, porque no outro bloco, face a importância, né, de um outro tipo de consumo, Excelência, o consumidor ainda pode trocar em 7 dias, 30 dias, mas no eleitoral, se não votar direito amanhã, Excelência, vai ter que esperar 4 anos para mudar. Então vamos falar desse assunto no próximo bloco, orientação ao eleitor? Pois não. Pode ser? Eu prometi isso para o eleitor, aproveitando a presença do doutor Cândido aqui, juiz eleitoral também de Praia Grande e juiz da Terceira Vara Civil. Vamos fazer um pequeno intervalo, mas não saia daí, vamos voltar falando de questões eleitorais muito importantes para você que vai votar amanhã. É rápido, voltamos já.